Pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre a perda do valor do poder de compra do salário dos agentes de segurança, das pensionistas, dos inativos. A gente vai tentar comparar com os dias atuais e ver se a classe dos agentes de segurança, se nós estamos na classe E, na classe D, na classe C, na classe A. A gente vai comparar como que os policiais ganham, como os militares ganham, como os GCMs ganham, como os inativos e pensionistas conseguem sobreviver nos tempos atuais. É um vídeo que aborda o achatamento de salários e proventos. Vai fazer a gente pensar como a classe dos agentes de segurança pública é desvalorizada aqui no Brasil. Mas antes de falar sobre tudo isso, que é um vídeo bem legal, eu vou chamar a vinheta. Olá, eu sou Rodney Duncan, sou editor do canal Segurança e Defesa, um espaço, um local digital onde a gente fala sobre direitos, fatos que interessam os nossos agentes de segurança, os nossos inativos, as nossas pensionistas e também a você que é entusiasta do tema. No vídeo de hoje nós vamos demonstrar, aliás, vamos tentar falar sobre como o poder de compra dos nossos salários, nossos proventos, vem sendo corroído ao longo do tempo. Eu vou falar de 7 coisas que a gente não vai conseguir comprar mais daqui 5, 10 anos, porque o poder de compra vem sendo corroído. E para que o vídeo pudesse ter elementos bem legais, eu fiz um react, né? Você vai entender daqui a pouquinho, com o vídeo do Gêmeos Investem, que procuram mostrar coisas que é a classe média, que é a nossa classe policial, nossa classe de agente de segurança, nós não poderemos mais adquirir no próximo 5, 10 anos. E para que isso fique bem legal, a gente vai colocar aqui do lado, que você já está vendo, o vídeo dos Gêmeos Investem, e a gente vai reagir em cima, sempre comparando com os nossos salários, nossos proventos. Espero que você goste. Vamos lá, vamos ouvir e a gente vai fazer os comentários para ver se tem ou não tem pertinência do que eles falam. Vamos lá. A classe média aqui no Brasil tem notado que a cada ano que passa, a situação só piora. Coisas que as famílias de classe média antes compravam com tranquilidade, hoje precisam de um esforço gigantesco para ter acesso. Nesse vídeo eu separei 7 coisas que a classe média não vai conseguir mais ter acesso nos próximos 10 anos. Quem que é a classe média hoje aqui no Brasil? E o IBGE classifica pela renda familiar. Então classe E é quem recebe até um salário mínimo, de 1 a 3, classe D, classe C de 3 a 5, classe B de 5 a 15, acima de 15 salários mínimos é considerado classe A. Criei essa tabela aqui para conseguir exemplificar já em valores atuais o que é classe média. Então a classe E recebe até um salário mínimo por mês, R$ 1.518. Aí entre 1.500 até 4.500 e pouco, classe D, classe C entre 4.500 até 7.500, classe B entre 7.500 até R$22.000 e por fim quem recebe acima desses R$22.770 é considerado classe A. Então é considerado... Deixa eu fazer uma pausa aqui. Então a grande maioria dos policiais brasileiros está na classe C e na classe B. Acima de R$22.000 só os oficiais superiores, delegados, superintendentes que vão receber. Então eles estão na classe A. Acima de 22.000 é elite. Então, a grande maioria dos brasileiros, dos policiais, sejam militares, civis, os agentes de segurança, GCMs, eles recebem entre R$4.800, uns R$4.000 até aí 22.000. Então, aí a gente está falando da classe B e classe C. Essa é a essência, tá? Vamos continuar a assistir a esse vídeo, você vai entender alguns detalhes como o nosso salário vem sendo corroído. Cara, tudo que eu estou mostrando aqui são os dados estatísticos que se tem no Brasil. Isso é extremamente importante. Se é pouco ou muito, é esse modelo que o governo usa para classificar as classes sociais em relação aos salários. Classe A, B, C, D e E. Ok? Vamos lá. Classe média, quem tá aqui entre a classe C até uma parte da classe B. Aí o pessoal gosta de separar... Bem, só confirmando, classe média é classe C e classe B. Ainda a classe média, aqui tem a classe média baixa, a classe média média e também a classe média alta. Mas eu vou falar que o Brasil é um país
continental. Então, por exemplo, com 5 mil reais mensais aqui em São Paulo ou no Rio, você vai ter uma qualidade de vida. Agora, com esses mesmos 5 mil reais no interior de Minas, você vai ter uma qualidade de vida completamente diferente. Uma coisa é uma família composta somente de uma pessoa que ganha 8 mil por mês e vive sozinha, enquanto isso, uma outra família que tem marido, mulher, 2 filhos, que também tem uma renda familiar de 8 mil reais. Já parar aqui do número 1, que ele vai falar das 7 coisas que a classe média não deve comprar nos próximos anos. Cara, então é assim. Hoje o policial, no Brasil, em regra, tem lá seu salário insuficiente, geralmente ele faz o bico, né? Sua esposa trabalha e tal, então ele consegue tirar seus 10 mil reais. Olha só, tô falando na média, típico, né? O policial mais a esposa, fazendo o bico, fazendo algumas coisinhas mais para complementar o salário. Então, os policiais para o governo estão, né, mesmo o inativo, a pensionista, fazendo os bicos, vendendo uma coisinha aqui e ali, consegue chegar até os 10, acima de 6 mil, até os 10, está na classe média brasileira. Eu sei que é insuficiente. E aí ele coloca assim, olha, tem coisas que com o tempo a classe média vai deixar de comprar. Então a gente vai aqui enumerar esses fatos, vamos analisar se isso faz ou não faz parte da sua vida. Vamos lá. Primeira coisa que a classe média já não tá tendo acesso com facilidade, vai ficar ainda pior, é carro 0 km. Então hoje o carro mais barato zero no Brasil é esse aqui, o Kwid, onde nós temos um pneu somente com 3 parafusos. Dá pra ver que ele é bem estreitinho, bem pequenininho, né, Renan? E é aquilo, carro mais barato do Brasil, 77.240, versãozinha Zen, pra ficar tranquilo por cima. Parei aqui no 2, né? Então carro zero, eu acho que não vai rolar, né? Além de você gastar bastante, né? O valor é absurdo para a classe média, o que vai acontecer? Além do carro, você tem seguro, tem combustível, tem PVA, tem várias coisas. Então a tendência é que, achatando o salário dos agentes de segurança, a chance de comprar um carro zero já era, hein? Isso porque ele colocou lá o Kwid. Imagina você comprar um carro que tem alguns acessórios, né? Vamos para o segundo ponto, o segundo bem, o item, serviço que a classe média não vai mais adquirir nos próximos anos, se continuar esse achatamento de salários dos agentes de segurança e sem os reajustes devidos. Próxima coisa que a classe média já está tendo uma grande dificuldade de arcar são os planos de saúde. Nós já pagamos muitos, mas muitos impostos. E o que o Estado deveria fazer é devolver isso para a população com boa qualidade de serviços públicos, por exemplo, o serviço de saúde nos hospitais. Mas vocês sabem que não é isso que acontece. Então ninguém quer ficar esperando meses e meses na fila para conseguir marcar um exame simples, ninguém quer ir no pronto-socorro e ter que ficar esperando horas e horas para conseguir ser atendido, ninguém quer precisar ser internado e ter que ficar no corredor porque tá faltando vaga dentro dos quartos. Então a primeira coisa que a maior parte das famílias faz quando passa a ter um dinheiro a mais, uma renda a mais, é contratar um plano de saúde. Porém, existem diversos fatores que tá fazendo disparar o preço dos planos de saúde aqui dentro do Brasil. Bem, ele falou sobre os planos de saúde. Cara, os agentes de segurança ainda contam com os planos. Os militares têm seus hospitais, alguns agentes têm seus planos de saúde, mas eu acho que já está mais do que difícil. Acho que isso já é praticamente impossível, um plano de saúde aí para quem é casado, tem 1, 2 filhos, né? Coloca nos comentários, você acha que a gente não vai conseguir pagar ou a gente já não está pagando? Vamos ver o terceiro item. Já embarca na próxima, que é mais um serviço que o Estado deveria oferecer pelo tanto de imposto que ele cobra da gente, e é a parte da educação, é a parte das escolas. Eu sei que existem cidades do interior, principalmente, que o ensino até que é ok, é um ensino bom, porém aqui em São Paulo a situação é horrorosa. Então quem entra na classe média, uma das primeiras prioridades é conseguir colocar o filho em uma escola particular, mesmo que seja algo básico, mesmo que seja aquela escola particular de bairro. E até para manter nessa escola particular de bairro vem sendo difícil. Não tô falando daquelas escolas que aparece lá
lá em vídeo na internet, que nem a notícia aqui, ó, que a matrícula é 15 mil, a mensalidade é 8 mil por mês, é 14 mil por mês, é 15 mil por mês. Não, é aquela escola particular de bairro, tranquila, ensino fundamental, ensino médio. Nós fomos pesquisar e muitas escolas de bairro aqui na cidade estão por volta de R$ 2.000. Então você pega a família que tem 2 filhos, por exemplo, classe média, que deveria estar pagando com tranquilidade, já são R$ 4.000 só de escola, só de mensalidade. Bem, parei aqui no número 4, né? Então ele falou das escolas particulares, principalmente para os filhos, né? Então, realmente, pagar R$ 2.000 na média aí não é barato. Não é barato e não sei se vai ser possível aí a classe média, nós policiais classe C, classe B, segundo a classificação do governo, a gente conseguir pagar as escolas para os nossos filhos. Mas a gente sabe, né, que uma das formas de a gente ganhar mais é por meio do estudo, tem que sacrificar. O que ele disse, aqui na capital de São Paulo, nas grandes capitais, nos grandes centros, as escolas são mais caras. E talvez aí nas cidades do interior, o estudo, as escolas sejam mais baratas. E aproveitando que eu estou falando de estudo, e realmente o estudo é extremamente importante, e uma das formas de a gente manter ou fazer subir o poder de compra de nosso salário é investir em educação. Seja em cursos de graduação ou cursos de pós-graduação, ou mesmo em cursos de extensão. O melhor que a gente precisa fazer é estudar, cara. E se der para a gente estudar sem sair de casa, sem ter outros gastos em curso EAD, é sensacional. A gente aqui do canal, para a gente falar para você, cara, a gente fez uma parceria com a Unificaf, um centro universitário com nota máxima no MEC. Eu conversei lá com o dono da Unificaf e disse que o meu público essencialmente é de agentes de segurança e que a situação está muito, muito ruim financeiramente. Tá cheio aí, o pessoal tá cheio de dívida, cheio de consignado e mal dá para sair desse sufoco. Eles realmente ficaram sensibilizados porque eu disse que sou policial da reserva e eles permitiram, falar assim, vou fazer um acordo aí, vou fazer um convênio aí com o podcast, com o seu canal, vamos dar um desconto de 20% no menor preço do nosso site, do nosso centro universitário. É quase, né? Quase não, é um quinto de desconto, é 20% de desconto em qualquer curso EAD. Isso vai ser estendido aos familiares dos nossos agentes de segurança, os nossos inativos, as nossas pensionistas. Você tem aí um sobrinho, você tem um neto, uma neta, vale a pena investir na educação para não ficar nesse perrengue que a gente está hoje. Ou seja, se estudar, vai conseguir melhores oportunidades no mercado de trabalho, inclusive dentro da própria instituição policial, dentro da instituição militar. E quem sabe um dia aí, prestar um concurso para ganhar um pouquinho mais, deixar a vida um pouquinho mais tranquila. Para você fazer jus aos 20% de desconto em qualquer curso da Unificaf, no formato EAD, você precisa preencher a sua solicitação, que está no primeiro link na descrição desse vídeo. Faça igual eu fiz, cara. Estude, isso vai abrir muitas oportunidades dentro da sua instituição e também, quem sabe aí, fazendo as graduações, igual eu fiz também, pós-graduações, conseguir aumentar o salário onde eu prestei outro concurso. É bem legal você estudar, tenho certeza que esse é um ponto interessante. Vamos continuar a ver o que os gêmeos estão falando aí, os gêmeos Invest estão falando sobre a perder o poder de compra. Estamos no 4, hein? Mais uma coisa que a classe média não vai ter é viagenzinha internacional. Tem até aquele meme, toda vez que o dólar sobe, fala não, que não vai ter Disney, que não vai ter Mickey, e o pessoal vai pro Beto Carreiro. Mas a situação tá realmente complicada. Eu vou falar que chega a ser extremamente difícil a classe média ir pra Disney hoje. Por exemplo, nós fomos à Disney no final do ano passado. E eu peguei até aqui uns números pra fazer o cálculo com vocês. Hoje, um diazinho de parque na Disney tá custando $130. Aí você pega uma família, mãe, pai, 2 filhos, nós já temos aí $520, isso para um dia de parque. E lembrando que a família que vai à Disney, vai a Orlando, não vai querer um parque só, né, Renan? Não, vai querer ir no Animal Kingdom, vai querer ir no parque da Universal, vai querer ir em diversos parques diferentes. Para 2 pessoas, nós, somente de parque, ano passado, foi mais de R$15 mil. E tem que lembrar que o dólar que você vai gastar na Disney é o dólar turismo. Ele falou aí de viagens internacionais, ele falou aí de você ir até a Disney. Realidade nossa, os agentes de segurança no Brasil,
ir no Beto Carreiro, cara, já é complicado. E se o cara ganhar um pouquinho mais, ir no Beach Park, então, com esses preços que estão, não dá. Então, o lazer, viagens internacionais, cada vez mais distante, pode ser na Argentina, pode ser aqui na Colômbia, sei lá, cara, tá, né, no Peru, no Chile, é praticamente impossível para nós hoje. Imagina ir lá para os Estados Unidos no preço que tá o dólar. Mas é isso, né? Poder de compra, né? Talvez daqui, ano passado, em 5, 10, 15 anos, pô, a gente até fazia um esforço aí, viajar para os Estados Unidos, ia para Disney, mas hoje, cara, ele diz, tá difícil e realmente tá difícil, porque os nossos salários, como agente de segurança, pensionistas, tá caindo demais, cara. Vamos continuar ouvindo esse vídeo aí do Gêmeos Invest pra gente fazer essa comparação com os nossos salários. Você já deve ter visto algum vídeo assim como esse, se queixando da situação atual. Só eu ou vocês também estão com a sensação de que nunca vão conseguir comprar um carro, quem dirá um imóvel? Na época da Então ela fala que o carro ela já não acha que vai conseguir comprar. Imagina então um imóvel ela já vê como inacessível. E o que pega para a classe média? Que os custos hoje já são elevadíssimos. E ainda por cima, a classe média, que ganha a partir de 8 mil por mês de renda familiar, já não se enquadra no programa Minha Casa Minha Vida para conseguir juros menores, para conseguir uma entrada facilitada. E além disso, os bancos dificultaram o financiamento, aumentando a entrada que você precisa dar para conseguir a sua casa própria. Então no passado, você conseguia dar 20% de entrada, já estava financiando. Hoje, por conta da falta de dinheiro da poupança, que não tá tendo como emprestar, ao invés dos 20%, agora tem que dar 30%. Peguei um imóvel simples para mostrar para vocês, um Tatuapé, 76 metros quadrados, 3 quartos, uma vaga. Vocês podem ver que é realmente um apartamento que a classe média consegue se sentir confortável. O que você acha, Renan? Exatamente. Então não é aquele apartamento de rico, mas também não é aquele apartamento de pobre, é realmente da classe média. 2 banheiros, 3 quartos aí pra ter, um quarto pros filhos dividirem, outro pra ser escritório, por exemplo, tem uma piscininha no condomínio, mas também não é nada luxuoso. Não fica em uma região nobre, que é caríssima, mas também aqui no Tatuapé não fica na periferia. Começando pela entrada, que 30% hoje são 180 mil. Então vai ter que pegar do FGTS, vai ter que juntar o dinheiro, o que somente para dar entrada já não é fácil, né, Renan? Com certeza não. E ainda por cima, por conta de toda a incerteza que estamos tendo aqui no Brasil, juros subindo, para você conseguir financiar um imóvel, até aparece aqui, ó, entre 10 a 12% ao ano, sendo que para você conseguir um financiamento imobiliário, o juro já foi mais baixo, fora também a TR que tá fazendo diferença recentemente. Mas vamos pegar aqui uma taxa de juros de 10% ao ano, o que vai dar 0,8 no juro equivalente aí ao mês, o valor do imóvel total, os 600 mil reais, fora também que tem custo do ITBI para transferir, da escritura e tudo mais, nem tá aqui na conta, mas beleza, o prazo aí é aquele lá de praxe, 30 anos, 360 meses. A parcela vai partir de R$ 4.500. Parei aqui no 6, né? Então, já é difícil comprar o carro, comprar uma casa, é praticamente possível, né? Com o salário da classe média, com o salário dos agentes de segurança, dos nossos inativos e pensionistas. A gente pensa que os governos deveriam dar mais incentivos. Tem alguns incentivos, por exemplo, hoje na data que eu estou gravando, existe um programa de compra de residências, de moradia segura em São Paulo, mas ainda não saiu do papel. Mas o que a gente está mostrando aqui, o achatamento dos salários, mesmo sendo considerado classe média, a gente, em relação à renda familiar, 8, 10 mil reais a gente ajunta, claro que a gente consegue aí, fazendo os bicos e tal, o salário da esposa aí, o que acontece? Se a gente colocar tudo que está sendo mostrado, a casa não vai dar para comprar, então a gente vai ter que morar de aluguel, e aí vai pagar dinheiro, e aí vai sobrar menos dinheiro ainda. Vamos para o 6 aí. A pior de todas na minha visão, porém a mais silenciosa, que você só vai realmente se deparar quando ficar idoso próximo da aposentadoria. A classe média do passado conseguiu se aposentar, conseguiu ter mais tranquilidade, mas a classe média ativa hoje em dia não vai conseguir se aposentar. Então você que é CLT, abre teu Olerite, vê que foi descontado o INSS, ou então você que é MEI, vai lá, paga a sua DAS todo mês, tá destrinchado lá que uma parte é do INSS, você pensa, não, tá tranquilo, que eu tô com
contribuindo, que o Estado tá fazendo a parte dele, que ele vai investir esse dinheiro, vai fazer multiplicar, para que lá na frente eu consiga me aposentar. Porém, a realidade não é essa. O dinheiro que você gasta, o dinheiro que você contribui hoje, já está sendo usado para pagar a aposentadoria de quem tá aposentado hoje. Mas é aquilo, no passado nós tínhamos 9 pessoas ativas para pagar a aposentadoria de um aposentado. Hoje nós já estamos aqui, ó, por volta entre 2,5 até 5. Lá em 2060 vai ter 1,5 pessoa para pagar a aposentadoria de um aposentado. Cara, o que que eu vou dizer, né? São dados estatísticos, são dados atuariais, né? Então é isso, a gente tá na penumbra, né? Do que? Não há luz que possa mostrar o caminho em relação aí à aposentadoria. Os militares ainda têm integralidade e paridade. Eu sei que alguns estados, os militares estaduais, disputam judicialmente uma briga com o governo em relação às gratificações. A gente sabe que deve, né, tudo indica, deve não, mas tudo indica aí que alguns políticos querem tirar a paridade e integralidade dos nossos agentes militares na área federal. Isso vai repercutir para os policiais militares e também aí para os bombeiros militares. E, contrapartida, as aposentadorias especiais das carreiras policiais, dos GCMs pleiteando, não vai rolar, cara. Então, isso é silencioso, isso é gravíssimo. Então, a gente tem que se preocupar em fazer bons investimentos agora, mesmo começando pouco, começando agora, para a gente ver se a gente consegue sobreviver lá na frente, né? Lá na frente. Vamos ver agora o que ele diz sobre o sétimo item, que nós não teremos mais daqui 5, 10 anos. Tecnologia. Então, iPhonezinho, eletrônico, notebookzinho, computador potente, videogame, já saiba que cada vez vai estar mais distante. Então, quando nós éramos adolescentes, o pessoal que era classe média, que estudava conosco, conseguia ter, voltava dos Estados Unidos. Eu lembro que uma menina chegou, 2014, um iPhone 6 Plus, voltando da Disney. Na época o dólar era R$2, o iPhone era por volta de $700, $1.400 ela tava de iPhone do ano. Hoje em dia, o iPhone, o equivalente daquela época lá, um Pro, tá aí $1.000, com dólar acima de 6, aí mais de R$6.000. Se for comprar aqui no Brasil quase R$10.000, como é que a classe média vai comprar um telefone desse? Você pega um videogame PlayStation 5 aí, R$3, R$4.000. Você pega um computador, sua placa de vídeo aí pra jogar alguma coisa, R$2, R$3.000 também, nem a mais top. Aquilo que era tranquilo pra classe média conseguir acessar, hoje ficou disponível somente pra quem é mais rico. Comenta aí o que você acredita que a classe média não vai ter mais acesso. Cara, comenta aí, cara, o que nós já perdemos aí em relação ao nosso poder de compra como agente de segurança. Se a gente voltar 5, 10, 15 anos, para quem é da ativa ou quem já é inativo, pensionista, vai entender, pô, sacrificava, dá para comprar um carro zero, sacrificava, dá para de entrar no apartamento, pagar financiamento de 30 anos, sacrificava, ia viajar, ia viajar para fora. Agora tá tudo difícil. Quem se aposentou, ainda tem o salário aí, que se aposentou há 5 anos, ainda tem um salário com paridade e integralidade, ou mesmo aposentadoria especial para outras carreiras policiais. Mas será que a aposentadoria, para quem vem daqui, para quem está esperando daqui 5, 10, 15 anos, vai ser uma aposentadoria? Ou a situação é crítica? Então esse vídeo aqui é para mostrar como é importante que a gente se una como agentes de segurança, nossos sindicatos, para os policiais civis, nossas associações para os militares, e que a gente não deixe o governo passar em branco em relação aos ajustes, reajustes e recomposições anuais que é dado pela Constituição. A gente não pode acreditar que o Estado não tenha dinheiro. O que está ocorrendo na maioria dos estados é a má gestão do dinheiro público e, consequentemente, os servidores públicos, e aqui eu estou falando dos agentes de segurança, evidentemente, dos inativos, das pensionistas, o poder de compra vem caindo. Então, olha só, plano de saúde já era, remédio cada vez mais caro, colocar filho, neto, sobrinho, em escola particular não vai dar, comprar carro zero nem pensar. Agora, por último, ele falou, iPhone, Galaxy S, não sei o que, computador, cara, já era, né? Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Coloca aqui embaixo a sua sugestão, a sua opinião. Coloca se a situação vai melhorar ou piorar. E até o próximo vídeo. Valeu!
Você sabia que pode ser membro do canal? Ao se tornar membro, você terá acesso antecipado aos vídeos como esse. E o melhor de tudo, é só R$ 5 para assinar. Clica no botão aqui embaixo.